Beleza, pessoal? Professor Joaquim acabou de mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o nosso jogo de Star Wars. Só que na aula de hoje vai ser uma aula mais de teoria. Eu vou explicar para vocês aqui o posicionamento dos elementos na tela para na próxima aula a gente começar a programar essa parte aí. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então, eu tenho aqui uma representação da tela do meu monitor, fidedigna, tá? Nas proporções, junto com o joguinho aqui, a espaçonave. Coloquei uma luzinha ao redor dela, só para ficar melhor a visualização, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui. Então, eu tenho a minha espaçonave, ela se locomove na tela, e a gente precisa decidir como que essa espaçonave vai se locomover. Os elementos HTML, eles são posicionados na tela através desse eixo aqui, ó. Através desses elementos, top, left e right bottom. Tá? O top é a distância do elemento com o topo da tela. O bottom é a distância do elemento com o final da tela. Então, você vai posicionar um elemento em relação ao topo ou ao final da tela. E nós temos o left, que é o lado esquerdo da tela, e o right, o lado direito. Então, você vai posicionar um elemento ou em relação ao lado esquerdo ou em relação ao lado direito. Se você escolher o top left, você vai ter o eixo XY aqui, ó, o encontro do eixo XY na posição 00 aqui. Então, o X seria a linha horizontal que corta sua tela todinha no horizonte, e o Y seria a linha vertical, de baixo para cima, essa vermelhinha aqui, tendo como ponta o 00. Então, se você selecionar, decidir usar o top left, que é o que a gente vai fazer, o 00 da sua página seria esse aqui. Se você decidir usar, o 00 seria esse aqui, perdão, ó, bem aqui. Se você decidir usar o left bottom, o 00 seria o quê? O 00 seria aqui embaixo, tá? Então, se você colocasse assim, eu vou usar o left e o bottom. E a posição do meu elemento vai começar na posição 00. Ele ficaria aqui, ó, 00. Tá? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer no nosso jogo. Tá? Só que a gente vai usar essa posição superior aqui como 00, tá bom? Essa posição. Tendo como base que nós vamos usar o eixo 00 aqui em cima, ó, o x e o y 00 aqui em cima, se eu disser que minha nave está no menos 50x, ela vai estar aqui, ó, y0. Se eu disser que minha nave está no x200, y menos 50, ela está aqui. Ela está fora do jogo, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Outra coisa que vocês têm que ter em mente de vocês é que a nave ela vai ser visualizada também através de um retângulo. Ela não tem aqui, ó, ela não tem um retângulo aqui, tá? Ela não tem o retângulo, mas ela vai ser um retângulo. Por quê? Porque a gente não vai ter como calcular essas outras coisas, né? Essas curvinhas da nave aqui. E aí nós temos o width e o weight dessa nave, né? Que seriam os cálculos para a gente fazer a largura e a altura da nave para a gente considerar na posição dos nossos elementos, tá bom? Então lembre-se disso. A gente também vai ter que calcular a altura e a largura da nossa nave em vários momentos, inclusive no momento de colisão. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. A nave imperial vai vindo aqui, ó. Ela vai vir descendo aqui e você vai ficar parado aqui embaixo. Quando a nave imperial for passar por você, se o quadrado dela, algum momento, ficar sobreposto no seu quadrado, quer dizer que vocês colidiram. Pô, explode as duas naves. Então, isso aqui vai ser o cálculo que a gente vai chamar de collision, cálculo de colisão. Ele tanto vai funcionar para as naves quanto para os lasers das naves, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai fazer, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui para que isso aqui aconteça do jeito que a gente precisa, tá certo? Bacana? Então, é isso. Basicamente, não é algo muito complexo, tá? Então, nós temos o weight, o width, o weight, e nós temos também as posições top, left e bottom. E a gente vai utilizar essas posições aí para a gente estar posicionando nossos elementos. Quando a gente for fazer a colisão, eu vou voltar para essa ilustração para explicar o cálculo da colisão, tá bom? Não se preocupe com isso, não. Então, essa aulinha vai ser só isso aqui, só para explicar para vocês os posicionamentos dos elementos.
E na próxima aula a gente vai montar o nosso primeiro elemento lá, fazendo esses cálculos que a gente precisa fazer, tá certo? Então é isso, nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e até lá!